Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Perspectivas Newtónicas. Hoje vamos entrar num daqueles temas que costuma incendiar as caixas de comentários na internet. Aqueles temas que destroem amizades em jantares de família e que no fundo mexem com a carteira de todos nós, que é o tema do mercado livre. De um lado do ringue, por assim dizer, temos os defensores acérrimos que olham para o mercado livre como uma solução milagrosa para todos os males da humanidade. Para eles, o mercado resolve tudo: a pobreza, a inovação, a eficiência, etc. Do outro lado, temos os críticos mais ferozes, que dizem que o mercado livre é uma espécie de cela impiedosa, onde os grandes magam os pequenos e onde o lucro vale mais do que a dignidade humana. Mas a minha pergunta que faço não é de que lado estão. A pergunta mais profunda que eu acho que faz mais sentido é: será que o mercado livre realmente existe no mundo real? Ou será que andamos todos a debater um fantasma? Será uma realidade tangível que podemos tocar, ou não passa de uma teoria, de uma utopia teórica brilhante desenhada em livros de economia, mas impossível de aplicar na prática? Pronto, fiquem desse lado que eu vou desmontar essa engrenagem ponto por ponto, sem dogmas e com lógica. E se são novos por aqui e gostam de debates que vos fazem pensar, aproveitem já este segundo para subscrever o canal e deixar aquele like amigo. Isso ajuda imenso o algoritmo a perceber que este conteúdo tem valor. Vamos a isso? Então, para nós percebermos se o mercado livre é um mito ou não, primeiro temos de ir ao papel. Temos de perceber o que é que a teoria nos diz. Na teoria económica pura, aquela que se estuda nas faculdades, o conceito de mercado livre é de uma elegância matemática brutal. Imaginem um ecossistema perfeito. Um mundo onde os preços de tudo compram, desde o quilo do pão na padaria da vossa rua até ao microchip mais avançado do último telemóvel, são decididos única e exclusivamente por duas forças: a oferta e a procura. Neste cenário ideal, não há governos a meter o bedelho ou a interferir de que maneira for. Não há impostos que se focam ao meio do mês, não há subsídios estatais para salvar empresas que gerem mal o dinheiro, não há taxas alfandegárias, não há burocracias. É a liberdade económica na sua expressão mais pura e selvagem. Foi aqui que entrou o famoso Adam Smith, lá no século XVIII, com uma expressão que todos já de certeza ouviram, que é a mão invisível. O que é que isto significa na prática? Bem, o Adam Smith dizia uma coisa muito curiosa, ele dizia que nós não jantamos todos os dias porque o padeiro, o talhante ou o cervejeiro são almas caridosas que gostam muito de nós. Não, eles fazem o pão, cortam a carne, produzem a cerveja porque querem ganhar dinheiro, querem ter lucro. Mas, e aqui está o golpe de gênio da teoria, para eles ganharem dinheiro são obrigados, por assim dizer, a oferecer-vos um bom produto. Se o padeiro vos vender pão duro ou caro, vocês vão ao vizinho do lado. Portanto, para sobreviver ele tem que ser eficiente, tem de ter um preço justo ou tem de vos tratar bem. Ou seja, tem que ter uma mais-valia para o seu cliente base, o seu cliente-alvo. Ou seja, no papel o egoísmo individual transforma-se por magia económica em bem-estar social. É o império da meritocracia. Quem trabalha bem e inova cresce. Quem adormece na forma vai à falência. Parece o sistema perfeito, não? Uma linda utopia. Bem, contudo aqui o grande problema que se põe é que quando esta teoria perfeita choca de frente com a realidade humana, os resultados não são assim tão perfeitos. Pois
A verdade nua e crua, por mais que custe aos teóricos mais liberais, é esta: é que o mercado puramente livre, se formos a ver, nunca existiu na história da humanidade. E se formos honestos, até nunca vai existir, porque é um mito. E por que razão digo isto? Eu digo isto porque, basicamente, a concorrência perfeita é instável por natureza. No mundo real, os seres humanos não jogam apenas para competir, jogam para ganhar. E quando uma empresa começa a ganhar muito, a primeira coisa que ela faz é tentar eliminar o risco. E como é que se elimina o risco? Bem, eliminando a concorrência. Pois vejam o que acontece hoje em dia com as grandes tecnológicas, as chamadas Big Tech ou as grandes multinacionais farmacêuticas e financeiras. Elas tornaram-se tão gigantescas, têm tanto capital que simplesmente compram qualquer pequena startup concorrente antes que ela consiga crescer, ou esmagam-na com um processo de marketing. Não há cá meio termo. Ou juntas-te a nós, ou nós metemos-te ao bolso. E neste caso, onde é que está a liberdade de mercado quando um ou dois jogadores controlam as regras de todo o tabuleiro? O mercado livre, deixado completamente solto, tende a criar monopólios, ou seja, destrói-se a si próprio. Para além disso, o mercado tem falhas graves que a teoria finge não ver. O mercado, podemos dizer que é excelente a calcular lucros privados, mas é péssimo a calcular custos públicos. É o que a economia chama de externalidades. O mercado livre por si só não quer saber se a fábrica está a poluir o rio onde vocês pescam, não quer saber se há pessoas a morrer à porta de um hospital porque não têm dinheiro para pagar uma cirurgia e não constrói estradas no interior do país porque o retorno financeiro não compensa o investimento. Reparem num detalhe histórico fascinante. Até os países que nós consideramos os maiores tempos do capitalismo mundial, como os Estados Unidos, intervêm constantemente na economia. Quando os grandes... vocês lembram-se em 2008, quando os grandes bancos financeiros quase colapsaram, o que é que aconteceu? Não foi o mercado livre que resolveu, pois não. Foi o governo que apareceu com milhares de milhões de dólares dos contribuintes americanos para os salvar. Quando os agricultores americanos não conseguiam competir com os preços internacionais, o governo dá-lhes subsídios de bilhões de dólares. Portanto, caros amigos, caros ouvintes, a pureza do mercado livre é uma ilusão. Na prática, todos os mercados são moldados, regulados e às vezes salvos pelo Estado. Então, chegados aqui, qual é a vossa perspectiva sobre este assunto? Se o mercado livre puro é um mito e uma utopia, significa que o mercado não presta? Significa que devemos deitar tudo fora, rasgar os livros de economia e dar ao Estado o controle absoluto das nossas vidas? Nem pensar. Isso seria um erro histórico e humanitário monumental. A história do século XX já nos mostrou, com um custo humano pesadíssimo, o que acontece quando o Estado tenta planificar tudo e asfixia a iniciativa privada. O resultado é quase sempre o mesmo: escassez, filas para o pão, corrupção nas elites, burocracia, estagnação total, uma perda efetiva de liberdade individual. A realidade empírica mostra-nos que os mecanismos de mercado, a propriedade privada, a liberdade de abrir um negócio, a livre iniciativa, foram as ferramentas mais poderosas alguma vez criadas pelo ser humano para gerar riqueza, espalhar bem-estar e tirar milhares de milhões de pessoas da pobreza extrema num curto espaço de tempo. O que se vê é que o segredo não está em escolher entre dois extremos absurdos. Nós não temos de escolher entre uma selva selvagem sem leis ou um Estado paizinho que controla até o que respiramos. Não. O segredo está em perceber que o mercado livre não é uma religião, é uma ferramenta. É como o fogo. Se deixar o fogo completamente solto no meio da sala, queima a casa toda. Não é? No entanto, se o controlar e limitar no sítio certo, ele aquece no inverno e cozinha a comida. Do meu ponto de vista,
Nós não precisamos de um Estado que queira ser jogador. Não precisamos de um Estado que crie empresas públicas ineficientes para dar taxas ou que se foque quem quer criar um negócio com impostos proibitivos e burocracias que demoram meses. Isso elimina a economia mesmo, o sentido mata a economia, por assim dizer. O que nós precisamos é de um Estado que seja um árbitro, mas um árbitro sério, forte e imparcial, que garanta que as regras do jogo são iguais e limpas para todos, que puna severamente quem faz batota, que desmantele cartéis, que impeça aos gigantes de asfixiar os pequenos negócios e que proteja tudo aquilo que é de todos: o ambiente, a saúde básica e a dignidade social. Pois a liberdade económica é o oxigênio da liberdade individual. Mas para funcionar no mundo real dos seres humanos, ela precisa ter uma baliza ética e de justiça e retidão. Em suma, o mercado 100% livre e autorregulado é uma utopia ideológica. Não existe. Mas o mercado assente na livre iniciativa, regulado por leis justas e transparentes, observa-se que é a melhor realidade económica que a humanidade conseguiu criar até hoje para gerar prosperidade. Mas claro, isto é o meu ponto de vista, a minha perspectiva, e o que importa agora é a vossa. Quero saber o que pensam. Acham que o mercado atual aqui em Portugal e na Europa está demasiado asfixiado pelo Estado, com impostos e regras a mais, ou se pelo contrário consideram que as grandes corporações e os grandes grupos económicos estão com demasiada liberdade e precisam de rédeas muito mais curtas? Deixem aqui a vossa opinião nos comentários e vamos criar aqui um debate aceso. Se gostaram desta reflexão, partilhem o vídeo com o vosso amigo que adora discutir política e economia nas redes sociais, deixem o vosso like, subscrevam o canal e não se esqueçam de passar pelo nosso blog, perspectivasmeutónicas.blogspot.com, e para ler um artigo que deu origem a este episódio. Obrigado por terem estado desse lado. Estas foram as perspectivas meutónicas. Um abraço e até ao próximo episódio.